pessoal, iniciando agora a nossa segunda aula, onde eu vou estar te ensinando alguns conceitos básicos de análise técnica para você já fazer as suas primeiras análises e passar para as suas primeiras operações. Aqui na tela eu já tenho o gráfico do TradingView aberto, aquele que eu ensinei lá na primeira aula, que eu disse que você precisaria se cadastrar para fazer as suas análises. E aqui eu vou estar te mostrando como é que a gente entende e sabe se um ativo pode subir ou cair. O primeiro conceito que eu preciso que vocês saibam é o conceito de fundos e topos. E o que é um fundo? Um fundo são sempre as mínimas que um ativo atinge. Sempre que um ativo está subindo, ele vai atingir alguns pontos onde ele sobe, cai e volta a subir. A esses pontos a gente chama de fundos. Da mesma forma, quando ele está fazendo esse tipo de movimento, ele sempre vai encontrar uma região onde ele vai começar a cair. E a essa região nós chamamos de topos. Então, fundos são sempre as mínimas que um ativo atinge e os topos são as máximas que esse ativo atinge. E aqui no gráfico, como é que a gente vai entender isso? Olha só, percebe que o gráfico ele vai fazer movimentos e ele sempre vai fazer mínimas, ou seja, ele sempre vai estar fazendo fundos. Da mesma forma, ele sempre vai estar fazendo máximas, ou seja, ele sempre vai estar fazendo topos. Aqui, ó, por exemplo, nós temos várias mínimas. Aqui nós temos topos. E a esses padrões aqui é que nós precisamos identificar para passar para o suporte e a resistência, que nada mais são que regiões do gráfico onde ocorre algum tipo de reversão. Olha só, vamos aqui identificar nesse gráfico alguns fundos e alguns topos. Eu tenho aqui, olha, um topo, uma região de topo, e eu tenho aqui também uma região de fundo. Quando eu vou unir essa região, eu vou ter aqui uma linha ou uma zona que vai ser chamada de suporte. O suporte, ele nada mais é do que o chão da sua casa. Imagina aí o chão da sua casa. E ele está exercendo uma força que impede você de afundar. O suporte é exatamente isso. É o chão do nosso gráfico. Enquanto a resistência é o teto do nosso gráfico. E aqui no gráfico a gente vai estar procurando esses suportes e essas resistências. E Aline, como é que eu sei quando é um suporte e uma resistência? O suporte ele é uma área que sempre vai estar abaixo do preço atual do ativo. E a resistência é a zona que vai estar acima do preço atual. Então, sempre que você traçar uma zona, você vai ver de acordo com o preço atual do ativo. Se essa zona estiver abaixo, é um suporte. Se estiver acima, é uma resistência. Voltando aqui para o gráfico, eu vou identificar outras zonas e eu vejo que aqui existe uma formação de fundos, eu tenho uma formação de fundos, aqui eu tenho formação de topos e aqui eu tenho mais uma formação de topo. Quando eu junto tudo isso, eu vou ter mais uma região. E a essa região eu vou dar o nome de suporte, porque ela novamente está abaixo do meu preço atual. Já aqui em cima, eu tenho uma região de topo e eu tenho uma grande região de topo. Se eu juntar essas regiões, eu vou ter aqui mais uma região, da qual eu vou dar o nome de resistência, pois ela está acima do meu preço atual. Se eu baixar um pouco mais o tempo gráfico, aqui eu estou no gráfico diário, e eu for para o gráfico de 4 horas, eu vou ver aqui que eu tenho diversos fundos. Então, olha só, eu tenho um fundo aqui, eu tenho um fundo aqui, tenho mais um fundo aqui, tenho um novo fundo sendo formado. E quando a gente junta toda essa zona, eu vou ter aqui mais uma região. E como eu falei para vocês, se está abaixo do preço atual, é uma zona de suporte. Outro conceito que a gente tem também é o conceito de tendências. Então, a gente tem suportes, resistências e tendências. Os suportes e as resistências são sempre linhas horizontais. Já a tendência, a gente tem topos e fundos descendentes ou topos e fundos ascendentes. Por exemplo, se eu mostrar para você aqui nesse gráfico, eu tenho aqui um topo aqui em cima, eu tenho um topo mais embaixo, eu tenho outro topo mais embaixo. Vê que esses topos eles não estão em uma linha horizontal, mas aqui eu tenho agora uma formação descendente, ou seja, se eu passar uma linha aqui, eu consigo unir esses topos e formar o que a gente chama de LTB, ou linha de tendência de baixa. Eu tenho aqui uma tendência de baixa com
topos descendentes. Da mesma forma, quando eu tenho fundos ascendentes, eu também vou ter algum tipo de região. Por exemplo, aqui eu tive um grande fundo, eu tenho um fundo e eu tenho um fundo. Vê que esses fundos, eles não estão em formação horizontal, mas eles estão em uma formação ascendente. Então, quando eu traçar aqui uma linha ligando esses fundos, eu vou ter o que a gente chama de LTA, ou linha de tendência de baixa. Esses são os 3 conceitos básicos da análise técnica que todo mundo precisa dominar: suportes, resistências e linhas de tendência. Na próxima aula, eu vou estar te ensinando como é que você pode usar os nossos sinais, entender melhor essas análises dentro das exchanges, como se posicionar.